Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Essa aula aqui, Teoria da Equidade ou Teoria do Equilíbrio, faz parte de dois assuntos importantíssimos em nossa caminhada aqui em busca da aprovação do concurso público. Primeiro, é um assunto 100% relacionado às teorias motivacionais. Teorias motivacionais, olha só, motivação é o motivo para agir. E a teoria da equidade faz parte da teoria da motivação. Também, se faz parte da teoria da motivação, faz parte também da teoria comportamental da administração. E nesta aula, nós vamos abordar um assunto bastante interessante, chamada aí teoria da equidade ou teoria do equilíbrio. Toda ela elaborada, né, toda ela pensada pelo nosso grande professor Stacey Adams, que é o pai da teoria da equidade. Professor, como é que vai ser o roteiro da aula? Professor, eu vou sempre trazer um exemplo para vocês aí, para a gente trabalhar esse exemplo. Vou explicar com poucas palavras, do meu jeitão, a teoria do equilíbrio, a teoria da equidade. Depois nós iremos aprofundar em um texto escrito para vocês aí, um texto mais detalhado para você fixar conteúdo e, claro, no decorrer da aula a gente vai fazer alguns exercícios. Se você seguir esse roteiro, assistir essa aula até o final, eu garanto para você que você estará super preparado para acertar qualquer questão de concursos sobre a teoria de equidade, em qualquer banca, com certeza, né? Teoria da equidade ou teoria do equilíbrio. Vamos ao exemplo, né? A teoria da equidade, ela visa o seguinte: equidade, ó, equilíbrio, né? Isso, uma linha, equilíbrio, né? Ela visa o seguinte, ela vai avaliar o seguinte, ó, a sua contribuição, né, em relação à sua recompensa, contribuição versus recompensa. Diz o seguinte, que a contribuição, que a recompensa, aliás, deve ser o quê? Deve ser proporcional à sua contribuição. Professor, eu quero exemplos. Tudo bem. Primeiro exemplo que eu passo para você. Por exemplo, você trabalha numa equipe de vendas e você teve um desempenho de 80%. Ou seja, você contribuiu com 80%. Um exemplo simples para você entender qual deve ser a sua recompensa. Olha, se a contribuição foi de 80%, a minha recompensa deve ser de quê? 80%, ou seja, é proporcional. Está aí. Essa é a ideia central da teoria da equidade, teoria do equilíbrio. Deve ter um equilíbrio entre o esforço envidado, entre a sua contribuição e o resultado e a recompensa esperada por esse esforço. Essa é a teoria da motivação, aí da teoria da equidade. Professor, tem mais sim. Então você compara. Hoje eu tive 80%, recebi 80% de benefício, de recompensa. Amanhã eu tenho desempenho de 80%, só que a recompensa foi de 60%. Já causou o quê? Um desequilíbrio. Tá certo? Teve uma situação de desequilíbrio. Então, você faz a comparação consigo próprio e, claro, com outras pessoas. Por exemplo, você teve 80% de desempenho e o seu colega também teve 80% de desempenho. Você teve 80% aí de recompensa e o seu colega da mesma empresa tem aí um desempenho de 120%. Você causou um desequilíbrio, não está equilibrada. Bacana? Então vamos lá, vamos ler para vocês aqui, vamos aprofundar esse assunto. Só por esse assunto aí, só por essa ideia central, você já consegue acertar várias questões de concurso, né? Teoria da equidade, também chamada teoria do equilíbrio, tem por base a crença de que as recompensas devem ser proporcionais ao esforço e iguais para todos, né? Então, primeira premissa fundamental da teoria da equidade que você tem obrigação de levar para a prova. As recompensas devem ser proporcionais ao esforço. Primeira premissa fundamental. Se eu tenho um esforço de 80%, eu vou ter que ter uma recompensa proporcional ao meu esforço. No caso do exemplo, 80% é uma relação de justiça, não é isso? Justo e injusto, né? Então, essa aqui é a teoria da equidade. E iguais para todos, ou seja, temos que comparar. Se eu tive 80% de resultado
e o meu colega também teve 80% de resultado, ele deve, desculpa, de esforço, ele deve ter quanto de resultado? 80% também. Então, duas premissas, as recompensas proporcionais ao esforço e a segunda premissa, iguais para todos. Por isso que fala de equilíbrio, equidade. Se duas pessoas realizam o mesmo esforço, a recompensa deve ser igual à da outra. Olha aí, gente, ó, situação de igualdade. Professor, isso é claro, é óbvio, sim. Mas nós temos aí, né, muitas empresas, muitas organizações que não têm esse profissionalismo, né? Gostam de tratar aí com outros parâmetros. E claro que outros parâmetros aí vai afetar o quê? O clima organizacional da empresa. A contribuição desta teoria no ambiente organizacional reside na possibilidade de se aferir o clima no trabalho, por permitir a compreensão quanto à reação das pessoas diante de recompensas oferecidas ao grupo. Ou seja, se você trata a teoria da equidade como justiça, ou seja, igual para todos, gente, isso você vai afetar positivamente o clima da organização e, claro, você vai afetar também quem? Os membros do grupo da organização. Muito importante essa teoria, ok? Vamos lá. EBSER, a OSCP 2017, assistente em administração. Vamos para o comando da questão. Assinale a alternativa que apresenta o princípio da equidade, base para a teoria de motivação que se intitula pelo mesmo nome, que é a teoria da equidade, né? Olha que coisa interessante, né? Então ele fala princípio da equidade. Professor, o que é o princípio da equidade? De igualdade, não é isso? E nós temos uma teoria motivacional, chamada também de teoria da equidade. Olha que coisa interessante, né, gente? Uma questão de nível médio, olha aí, uma nível médio, a ACP EBSER 2017 cobrou a teoria da equidade. Professor, qual que é a premissa da teoria da equidade? É muito simples. Qual que é a ideia central? Vamos ver se você já sabe. Isso, você acertou. A ideia central da teoria da equidade é o seguinte, que o esforço, né, deve ser recompensado na mesma proporção do esforço, ou seja, relações de igualdade. Vamos lá, alternativa A. Todos no grupo deveriam receber os mesmos benefícios, gente, olha aí. Se todos no grupo recebem os mesmos benefícios, né, o nível de esforço não terá, você não tem motivo para se esforçar mais, porque trabalhando mais ou trabalhando menos, se esforçando mais ou recebendo ou se esforçando mesmo, o benefício vai ser igual para todos, né? Então, ou seja, é contra a teoria da equidade. B. Pessoas com mais necessidades deveriam receber mais benefícios que as pessoas com menos necessidades, né? Tá errado, né? Olha aí, quem não aqui é o seguinte, gera um equilíbrio social, mas não é uma justiça administrativa, não é uma justiça da motivação, né? Qual que é o certo? Produziu mais, recebeu mais, né? C. As pessoas devem ser recompensadas na proporção de sua contribuição. Letra C é a alternativa correta. Letra C é o cerne, é o centro, é o princípio central da teoria da equidade, na mesma proporção, tá certo? E você vai comparar consigo mesmo e com outros, né? Letra D. As pessoas devem receber de acordo com o valor produzido por suas atividades, né? Ficou um pouco com o valor produzido, né? Com certeza aí quem estudou meia boca confundiu bastante a letra C com a letra D. Não é o valor produzido, tem que ser na mesma proporção. E finalmente, as pessoas devem ser recompensadas de acordo com a sua capacidade de cumprir metas. Olha que pegadinha interessante. Capacidade, não é a capacidade. Na teoria de equidade, ele quer saber do esforço, tá certo? De sua contribuição efetiva, do trabalho. Do que adianta você ter uma capacidade extraordinária de cumprir meta, mas você não coloca em prática aqueles caras aí altamente prolixos e altamente teóricos, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Olha, é uma questão tranquila, uma questão que eu tenho certeza, se você assiste minha aula teórica, você aí tem todas as condições de acertar uma questão dessa aí na prova, né? Então, letra C é a alternativa correta. Essa teoria, né? Então você já sabe, né, trabalhei com vocês aí nos primeiros 10 minutos da aula,
que você tem que entender que o esforço, a recompensa tem que ser proporcional ao esforço, ok? E qual que é a base que você tem dessa proporcionalidade? Inevitavelmente, você tem que fazer o quê? Tem que comparar esforços, comparar desempenhos, contribuições e assim por diante, consigo próprio e com outros. E a partir desse momento você gera o quê? Você gera uma situação de justiça ou injustiça. Teoria do equilíbrio. Se você perceber que a sua contribuição está sendo recompensada na mesma proporção do esforço em relação a você e aos outros colegas, você está fazendo uma comparação de justiça, ok? Então vem comigo aqui. Temos 4 sistemas aí, 4 tipos de comparação. Primeiro, a percepção individual de equidade na distribuição dessas recompensas se processa de forma comparativa. Então, olha só, gente, na teoria da equidade, para você ter essa noção de equilíbrio, nós temos que comparar os desempenhos, não é isso? Entre as pessoas com base em 4 tipos principais de referência. Primeiro tipo, a própria pessoa, eu, tá? Numa posição ou situação diferente na mesma organização. Opa, então na mesma organização. Como assim, professor? Meu desempenho foi 80% ontem e eu tive um resultado, uma recompensa de 80%. Bacana. Opa, hoje eu tive 90% de desempenho, só que eu tive uma recompensa de 80%. Ou seja, eu estou percebendo nessa comparação que a minha recompensa ela piorou. Eu tive 90% a mais, 90% de esforço, de resultado, e eu tive recompensa 80%. Então, existe essa comparação, né? 2, própria pessoa, eu mesmo, olha só, né? Eu mesmo, né? Numa situação diferente em outra organização. Olha que interessante. Outra organização que pode ser percebida como igual, melhor ou pior que a situação atual. Como assim, professor? Nessa organização, hoje, atualmente, o meu desempenho foi 80%, tá? Foi 80%. E, aliás, meu esforço foi de 80%, tive 80% de recompensa. Na empresa anterior, cara, lá, se eu tivesse 80%, lá eu teria o seguinte, uma recompensa de 100%, né? Ou seja, lá seria melhor, né? Ok. Professor, e o 3? O 3 não é a si próprio essa comparação, já é outros, né? Outra pessoa ou grupo de pessoas na mesma organização. Fulano de tal teve 80% de desempenho e recebeu 120%. Gerou que uma situação de, olha aí, ó, piora, né? Ou justiça, né? E, finalmente, uma outra pessoa ou grupo de pessoa em organizações diferentes. Então, esses aqui são os princípios da teoria da equidade. Claro, equidade, equilíbrio, cara. Então, para você mensurar e avaliar isso, você vai ter que necessariamente comparar desempenhos, ok? Vamos lá. Essas medidas de comparação, percebidas pelo indivíduo, não resultam em conflitos no trabalho. Haja vista que prevalece a equidade do comportamento. Todavia, se há falta de isonomia no trato das pessoas, ter-se-á implicações motivacionais para a organização. Então, está aí para vocês, né? Se há uma comparação, e nessa comparação, então qual que é o objetivo na teoria da equidade? Sempre temos o quê? Igualdade. Se você perceber, se a pessoa perceber que não está tendo igualdade, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar situações de inequidade, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Inequidade positiva, que você percebeu que a sua recompensa foi maior do que a devida, que é uma situação ruim também. Ou negativa, que você percebeu que a sua recompensa, que você percebeu em relação ao seu esforço, foi menor, que é a pior de todas, né? Tem uma sensação de perda, né? Então, teoria da equidade, segundo Stacey Adams, né? Vamos lá. Então, olha só, as recompensas pessoais devem ser relacionadas proporcionais a recompensas pessoais, né?
Então você compara a si mesmo. E além disso... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque eu estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2 a 1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.